Vamos dar continuidade por aqui. E o nosso tema, conforme citado, é hoje como ser abençoado através da contribuição. E eu preparei uma abordagem bíblica, teológica, também espiritual, é claro, para nós tratarmos sobre esse assunto aqui, tendo em vista que o nosso perfil aqui é para tratar de roteiros bíblicos. Isso porque eu vejo que há muitas pessoas que precisam, na verdade, de uma compreensão mais plausível sobre as Escrituras Sagradas. Todavia, muito obrigado a você que está chegando agora, você de perto e vocês de longe, né? Onde quer que você esteja me visualizando, deixa na rolagem aí sua cidade, seu município e também seu estado. Isso é importantíssimo para nós. Nós vamos falar então sobre Marcos capítulo de número 12, esse é o nosso tema, versículo 41 até o versículo de número 44. Tá? Se você puder compartilhar, se você puder, ok? Isso é muito importante também. E sendo assim, nós vamos falar sobre esse assunto. É um assunto conhecidíssimo de todos, eu acredito, todos, é claro, com exceção daqueles que não leem, aí não é conhecido, né? Mas é um assunto conhecidíssimo de todos aqueles que amam as Sagradas Escrituras, todos aqueles que têm um grau de familiaridade com a Palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada, conhecem principalmente esse tema que é Marcos, capítulo de número 12, onde Jesus enfatiza ali, mostrando sobre aquela oferta da viúva pobre. Também está narrado em Lucas, capítulo 21, versículo de número 1 até o versículo de número 4. Mas o importante que eu quero salientar, eu quero trazer aqui para a nossa reflexão, na noite desse dia, é sobre esse tratado de Jesus a respeito desta mulher, mas também a respeito de dinheiro. E quando nós estamos falando sobre dinheiro, nós precisamos entender que Jesus falou mais sobre dinheiro no Novo Testamento do que no céu. Por exemplo, Jesus nunca tratou o dinheiro como um tema leviano, secundário. Das cerca, por exemplo, de 38 parábolas, olha só, registrada nos evangelhos, quase metade envolve direta ou indiretamente bens materiais. Por que Jesus deu tanto afinco? Jesus falou assim tão nitidamente, né, sobre riqueza, administração e também perdas. Ou seja, no Novo Testamento, aproximadamente 1 em cada 5 versículos, preste bem atenção nisso, de 1 em cada 5 versículos toca no assunto financeiro. E aí nós precisamos fazer uma abordagem bíblica, cristocêntrica, ou seja, espiritual, né? Essa abordagem também teológica, para que nós possamos entender o que na verdade Jesus queria falar sobre isso. Isso revela que biblicamente, conforme está em Marcos 12, versículo 41, versículo 44, repetindo para aqueles que estão passando, aqueles que estão chegando agora, isso revela que biblicamente o dinheiro não é apenas um elemento econômico, mas um termômetro também espiritual. E eu quero tratar sobre isso. Nós precisamos fazer um mergulho a respeito desse tema, neste tema propriamente dito, à luz das Escrituras Sagradas. No texto de Marcos, capítulo de número 12, versículo 41, até o versículo 44, quando Jesus enfatiza, e Jesus, por exemplo, se assenta diante do gasofilácio. Para aqueles que não sabem o que é um gasofilácio, era um lugar onde depositava as ofertas. E ele fica observando atentamente. E quando nós falamos de se observar atentamente, é um discernimento espiritual. Ele começa a observar o ato das pessoas contribuírem. Se você está chegando agora, se é a primeira vez que você está na minha live, por gentileza, compartilhe com mais pessoas. Vamos alcançar mais pessoas e vamos interagir para que o algoritmo entenda e entregue para mais pessoas. Tendo em vista que há muito tempo eu não vinha por aqui, eu não passava por aqui, e hoje senti no meu coração de trazer aqui um tema para a nossa reflexão. Então, Jesus começa a observar o ato
de todos ali contribuir. E ele não está observando o valor, mas o coração. Interessante que o tema coração, que o termo coração, de um vocábulo grego cardia, né? Por isso que a gente, quando vai ao médico, faz eletrocardiograma, porque cardia tem a ver com coração. E aí nós observamos uma coisa interessante. E existe uma pergunta que ecoa até hoje, e a pergunta é: o que Cristo vê quando observa a nossa contribuição? O que ele vê quando ele observa a nossa contribuição? Que é para muitos como tema polêmico. Claro que eu não vejo polêmica nisso, porque eu estou falando da Bíblia Sagrada. Mas as pessoas ficam polemizando algo que está explícito. Mas eu queria trazer alguma coisa que às vezes está um pouco implícita à luz à luz da palavra de Deus, e sobre o aspecto daqueles que às vezes não faz distinção disso. Por exemplo, vamos pegar aqui a utilidade do dinheiro. O dinheiro não serve, mas não serve para quê? A Escritura jamais demoniza o dinheiro em si. O problema não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. Olha só, esse amor desordenado à prata, conforme está em 1 Timóteo 6:10. Número 1. O dinheiro não serve, ou seja, não produz felicidade. Felicidade, biblicamente, está ligada ao conceito de bem-aventurado. Ou seja, quando nós lemos 1 Timóteo 6:17. Então, esse conceito aqui, que até existe um termo no original, que é Makarios, né, que significa bem-aventurado, mas não a posse daquilo ali. Ou seja, a felicidade, biblicamente, ela está ligada a esse conceito. Por isso que muitas pessoas pensam assim, que o dinheiro, ele traz felicidade. Não, ele não produz felicidade, porque a felicidade é um estado de espírito, é um estado da alma, conforme nós sabemos. Segundo, o dinheiro não serve, então, primeiro, para não produzir felicidade. Segundo, não serve para comprar a salvação. 1 de Pedro, capítulo 1, né, o capítulo 1, versículo 18 até o versículo 20, nós observamos que essa palavra salvação aqui, que vem do original, que significa também redenção, não de pagamento humano, mas quando nós estamos falando de salvação, nós estamos falando que isso não vem de vós, conforme está em Efésios. Isso é dom de Deus. Então, o dinheiro também não serve para comprar a salvação, porque é um ato da graça de Deus. É um ato de você fazer voluntariamente porque já é salvo. Eu sempre digo para as pessoas, para os amados irmãos, que você não contribui para ter a salvação, mas porque na sua compreensão e na compreensão dos fatos você já é salvo. Então por isso que você sabe que você doando, que você contribuindo, que você dizimando, ou seja, Deus também, ele tem uma balança, e a balança de Deus é fiel, eu sempre digo isso. E ele pesa todas essas coisas. E como nós estamos falando da palavra de Deus, da Bíblia, né? Então o dinheiro, ele vem sendo tratado para muitas pessoas como algo assim superficial, como algo que... Obrigado a você que está curtindo a live. Isso aí, curta bastante, comente, compartilhe também para a gente alcançar mais pessoas aqui. Porque o nosso intuito aqui era trazer uma palavra de apreço, uma palavra que vai te ajudar, uma palavra para o seu crescimento, uma palavra para o seu elevo espiritual. Outra coisa que nós encontramos, que o dinheiro também não serve na compra dos dons espirituais. Vocês lembram daquele assunto, daquele ato, né, conforme está em Atos 8, 19, 20? Quando a gente fala, por exemplo, da compra dos dons espirituais, e é bom eu ficar um pouquinho aqui falando sobre os dons espirituais, porque quando a gente fala dos dons espirituais, nós estamos falando também de uma atuação do Espírito Santo, conforme o apóstolo Paulo listou e está em 1 de Coríntios, capítulo de número 12, né? 2 de Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 4, e eles tratam ali exclusivamente que os dons espirituais, eu estou falando dos dons espirituais, eu não estou falando dos dons
no sentido de dons de serviço, dons naturais, estou falando dos dons espirituais, e nem dos dons ministeriais, dons espirituais, 2 Coríntios 12, 4. E ali trata exclusivamente, por exemplo, como uma manifestação do Espírito Santo para aquilo que lhe é útil. Olha só que interessante. Então, nós precisamos entender esse propósito, né? Que o dinheiro, ele não compra dons espirituais. Mas os dons espirituais é um ato de graça. Inclusive, quando nós falamos dos dons espirituais, nós estamos falando do fruto da graça de Deus na atuação para aquilo que for útil dentro do corpo de Cristo. Se você gosta de anotar, né? Então, nós precisamos entender também que, em quarto lugar, o dinheiro não serve para gerar mérito diante de Deus. E quando nós tratamos sobre esse assunto, eu queria que você depois desse uma olhada, se quiser anotar. 1 Coríntios capítulo de número 13, versículo 3, nós estamos falando de mérito espiritual, porque é incompatível com a lógica da graça. É incompatível. Então o dinheiro ele não serve para gerar mérito diante de Deus. Aí poderia falar aqui da parábola do fariseu e do publicano, que são todos sabedores de que aquele que chegava ali, né, se exaltando, dizendo que eu não sou como os demais, que eu faço isso e isso. Porém, houve uma análise da parte do Senhor Jesus também a respeito do fariseu e do publicano, e todos nós sabemos que aquele que humilhar será exaltado, porém quem se exalta sempre é humilhado. Então esse mérito espiritual ele é incompatível com a lógica da graça, entendendo que na graça de Deus é uma coisa interessante, né? Quanto mais a pessoa tem, ele é menor. Mas tem uma outra coisa interessante na graça de Deus, é porque a Bíblia diz assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Agora nós precisamos entender que o dinheiro ele serve para algumas coisas. Nós falamos a princípio daquilo que ele não serve. Vamos dar uma olhadinha para que o dinheiro serve? A Bíblia ensina o uso responsável do dinheiro dentro de uma ordem social. Vamos lá? Primeiro, o dinheiro serve para sustentar a estrutura civil, conforme Romanos 13, 7. É só Bíblia, tá, pessoal? Para vocês que gostam de Bíblia. Segundo, o dinheiro serve para honrar compromissos. É claro que não precisa nem da gente estar aqui se debulhando diante desse assunto. Romanos 13, 8. Mas também o dinheiro serve para suprir as necessidades reais. Em quarto lugar, o dinheiro serve para garantir dignidade de vida. Eu estou falando de vida e não luxos. Existe uma outra razão que o dinheiro do crente, eu gosto mais de crente do que cristão, porque cristão engloba, eu não vou entrar em polêmica aqui, mas quando se fala de cristão, eu poderia falar aqui de outras instituições, mas vamos falar só do crente mesmo. O dinheiro do crente deve ser usado aqui entra um princípio de mordomia cristã. Para aqueles que não sabem, quando nós falamos de mordomia cristã, nós estamos tratando aqui, na verdade, de um dos ramos da teologia cristã, né, que é mordomia. Quem estuda mordomia, quem estudou teologia, lógico, você participou também dessa disciplina, você participou dessa matéria, mordomia cristã. Essa palavra mordomo, ela vem do latim, que quer dizer majordomus, que significa administrador da casa. Ou seja, o dinheiro do crente deve ser usado para administrar e nutrir a sua casa. Mas também deve ser para sustentar a obra de Deus. Conforme 1 Coríntios capítulo 16, versículo 1 e versículo 2. E também 1 Coríntios capítulo 9, e versículo 13 e versículo 14. E também 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17 e versículo 18. Segundo, nós precisamos entender que dentro da mordomia cristã, como nós estamos falando do administrador da casa, o dinheiro deve ser também para evangelizar o mundo. Marcos 16 e 15, né? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura.
Também deve ser para socorrer o necessitado, Provérbios 19, 17. E também deve ser para glorificar a Deus, Colossenses capítulo 3 e versículo 17. O dinheiro, ele também, moralmente, ele é neutro, mas espiritualmente é revelador. Porque nós observamos algumas pessoas que, quando não têm e possuem dinheiro, eles mudam totalmente a sua forma de existir nesse planeta, né? E às vezes eu penso que não é, e sei que não é a nossa teologia que governa o mundo, mas é Deus. E às vezes eu vejo porque algumas pessoas nunca serão ricas. Por quê? Primeiro que a riqueza é um dom. E depois eu vejo porque se as pessoas que ganham um salário mínimo deveriam agradecer muito a Deus também por isso, justamente porque se ganhar aí milhões perdem a salvação. Então Deus tem o controle de todas as coisas, inclusive desse ato que nós estamos trazendo aqui, que é sobre a mordomia cristã. Então o dinheiro é neutro, mas também espiritualmente revelador. Ele revela o seu caráter, ele revela quem você é. Eu vou trazer agora os 7 significados da contribuição do cristão, tá? Primeiro, nós temos que entender que contribuir é glorificar a Deus. Olha só. Contribuir é glorificar a Deus. Eu depois quero trazer um assunto aqui sobre essa palavra glória, né? Porque há 5 tipos de glória. E uma delas é manifestar o valor real de algo. Essa palavra glória, doxa, significa manifestar o valor real de algo, conforme está em Colossenses 3 e 23. Mas eu digo-se de passagem, é simplesmente um colóquio aqui para que depois nós possamos trabalhar melhor sobre esse assunto. Um outro sim, contribuir é honrar a Deus. Quando nós falamos de honra, essa palavra é interessante, né? Porque a palavra glória, guarde bem o que eu vou te dizer. A palavra glória, ela tem sentido também de honra. A palavra glória no original do hebraico, kavod, ou kavô, ou kavá, interessante, kavod, que significa dar peso, dar importância. Provérbios capítulo 3, versículo 9 até o versículo 10, se você quiser anotar e quiser estudar mais sobre esse assunto. Então, a glória que nós estamos falando aqui, que significa manifestar o valor real de algo, significa também dar peso e importância, ou seja, significa honrar. Uma outra coisa interessante, quando nós falamos sobre para que o dinheiro, o 7 significado da contribuição do cristão, nós falamos que serve para contribuir e honrar a Deus, mas também para contribuir e ser fiel. Por exemplo, fidelidade aqui, que significa digno de confiança. A palavra ser fiel, que tem sentido de fidelidade, ou seja, aquele que é fiel, ele é digno de confiança. 1 Coríntios 4 e 2. Depois nós precisamos também trazer um outro significado aqui do valor expressivo através da contribuição, que contribuir é a expressão de gratidão. Você é uma pessoa grata? Você é agradecido? Você é agradecida? Gratidão aqui, inclusive usa muito essa palavra chamada Eucaristia, né? Significa um reconhecimento ativo e não passivo. Contribuir é a expressão de gratidão. Colossenses 3 e 7. Então, quando você contribui, você está também revelando essa expressão maior de gratidão. Contribuir também é cooperar com Deus, você sabia? Por exemplo, 1 Coríntios 3 e 9, a Bíblia fala sobre cooperadores. Vamos um pouquinho adiante. Contribuir também, eu estou falando sobre o significado da contribuição, é estender o reino de Deus. Ou seja, quando nós estamos falando de reino, nós estamos falando do governo ativo de Deus. A igreja, ela é o instrumento visível dessa expansão. Então, contribuir é o instrumento visível de Deus, a igreja que
contribui. É o governo ativo de Deus. Depois também nós temos que contribuir a investir na eternidade. Mateus 6, 19 e 20. Significa também semear. E é claro que semear sempre implica colheita. O semear, ele é voluntário, mas a colheita sempre é obrigatória. E lembrando que quando você semeia, você pode sempre esperar que a colheita é maior. Existem algumas leis que Deus criou, dentre, a gente poderia citar no mínimo 100, né? E dessas 100 leis, eu cito duas que cortam esse universo. Uma dessas leis é esta, que é a lei da semeadura, tá? Que cruza esse universo de canto a canto. Não vou citar outras, é só nessa, depois eu posso trazer uma mensagem aqui só sobre as leis que Deus criou, para que nós possamos mergulhar também nesse tema. Então, vejamos bem, se você está chegando agora, muito obrigado, você que está aí já há mais tempo comigo na live aqui, Deus abençoe sua vida abundantemente, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, isso nos ajuda muito aqui. Vamos ver, por exemplo, 3 classes de contribuição, né, bem clarificada aqui para nós. Existe aquela que é a oferta voluntária, né, do excedente, o dízimo, que é a devolução proporcional, né, ou seja, decatos, né, a 10ª parte, e a oferta sacrificial. Quando nós falamos da oferta sacrificial, nós estamos falando daquela fé que ela ultrapassa o cálculo humano. Isso é interessante, fé sacrificial. E uma das leis que Deus criou, além da lei da Deus semeadura, é também a lei do sacrifício. Muito interessante nós pensarmos nisso, né? E quando você faz um sacrifício por algo que realmente importa, revela também o seu amor. E quando a gente fala do amor, nós estamos falando também que o amor ele tem algumas disposições que é muito interessante a gente pensar nisso. E uma das disposições que o amor gera, né, quando você ama, primeiro é obedecer, mas a segunda eu poderia falar sacrificar. Vou citar 3 e depois perseverar. Então essa oferta sacrificial que nós estamos falando, que ela ultrapassa o cálculo humano, não tem como a gente calcular. Existe um outro significado espiritual das ofertas, que são as ofertas que expressam amor. Nós estamos falando do amor aqui, né? E eu estou falando do amor ágape, aquele amor que é doação, não sentimento. Porque existe um amor que é o amor simplesmente de sentimento. Eu estou falando do amor conforme doação, aquele amor que você doa, sem esperar recompensa, sem esperar receber alguma coisa, tá? Então, é bom pensarmos também nesse assunto. É claro que existem as matizes do amor, mas estou falando do amor ágape, o amor puro, o amor genuíno, o amor que não é um sentimento, não é um amor eros, mas é o amor ágape. As ofertas também, elas expressam generosidade. Essa palavra generosidade, que vem do latim generositas, que significa também nobreza de caráter. Olha só que legal. E a generosidade, ela mostra muito bem isso, a nobreza de caráter. Mas uma outra coisa que mostra também o significado espiritual das ofertas é que as ofertas, elas também expressam fé. Quando nós falamos fé, eu gosto sempre dos originais, né? No original do grego, pistis, que é uma confiança ativa no caráter de Deus. Olha só, vou repetir. Essas ofertas que elas expressam fé, e existe mais de um tipo de fé, eu estou falando de uma fé boa, fé espiritual, porque existe a fé natural, existe a fé como dom, isso é uma outra matéria, mas eu estou falando que as ofertas aqui, estou tratando sobre isso, elas expressam uma fé no sentido de confiança ativa no caráter de Deus. Olha só, a pessoa que confia mesmo em Deus e sabe que Deus jamais vai abandoná-lo ou abandoná-la, ou vai deixá-la ou deixá-lo. E porque nós já estamos quase chegando ao final da nossa live, nós vamos ver aqui por que o dízimo tem valor espiritual. Você sabia que o dízimo tem um valor espiritual? Mas o dízimo não é o quê? Não é um imposto. O dízimo não é um mecanismo de barganha.
O dízimo não é uma herança meramente mosaica. Tem pessoas pensando, gente, que o dízimo é da lei de Moisés. Oh, meu Deus, quantas pessoas que pensam isso. Não, o dízimo está antes da lei de Moisés, entregue por Deus lá no Monte Horebe, conforme está em Êxodo capítulo 20, não tem nada a ver com isso. Quando se trata do dízimo, que nós estamos falando do tempo do patriarca Abraão, o tempo da promessa, é bem antes de Moisés o dízimo, tá? E passa por todas as esferas, passa por todos os profetas, chega no Novo Testamento, e depois, se você quiser estudar mais sobre isso, vai para Hebreus, que você vai encontrar lá, que aqui tomam dízimo a uns que morrem, ali porém aquele que testifica de que se vive. Então o dízimo, ele é um reconhecimento da soberania de Deus, é um exercício também nessa matéria que nós estamos trazendo hoje, que é a mordomia cristã, é um testemunho público, mas também é um ato profético quanto à avareza. Gente, o que tem de crente avarento, meu Deus do céu, o que tem de crente avarento, né? No mundo eu não preciso nem citar, mas tem muita gente avarenta. Então isso é um instrumento, o dízimo também ele é um instrumento missionário, é claro, mas como nós estamos falando, ele é um princípio anterior à lei de Abraão. Eu sei que muitas pessoas deviam estar aqui hoje para tirar essas dúvidas, né? Obrigado você que está aqui comigo até agora, você que está curtindo, você que está compartilhando. Deus lhe bendiga, irmão. Deus te abençoe. Nós temos que entender também que o dízimo era uma prática confirmada no ensino de Jesus, conforme eu estou falando aqui, por exemplo. Já que o dízimo, ele é um reconhecimento da soberania de Deus, ele é um exercício da mordomia, ele é um testemunho público, ele é um instrumento missionário, ele é um princípio também anterior à lei de Abraão. Guarde isso. Quando alguém falar assim, não, o dízimo está na lei, não, ele é antes, ele é anterior à lei. O dízimo está no tempo da promessa. O dízimo é uma prática confirmada no ensino de Jesus, conforme está em Mateus capítulo 23 e versículo 23. Pode abrir sua Bíblia e conferir. Mas tem uma outra coisa interessante aqui. Quando nós falamos sobre a maneira bíblica de contribuir, a contribuição ela deve ser regular, ela deve ser proporcional, ela deve ser alegre, ela deve ser com fé, ela deve ser em obediência, mas também com liberalidade. Você deve fazer reconhecendo a grandeza de Deus. Você deve fazê-lo, a sua contribuição, a partir do momento de que tudo que nós tratamos aqui, e nós temos muito mais para falar sobre isso, porém, hoje eu só vou recapitular. Você que chegou agora, muito obrigado. Você que está chegando agora, você que está curtindo a live, você que está compartilhando, isso é importante. Nós estamos falando sobre esses valores que estão intrinsecamente ligados à palavra de Deus, que é o valor da contribuição. E quantas são as pessoas que às vezes deixam de ser abençoadas porque tem uma mão mirrada? Lembra do personagem bíblico da mão mirrada? Por pensar que na verdade, retendo, ele vai ter a bênção. E nós não podemos ficar retidos com aquilo que Deus colocou na nossa mão para nós sermos liberais. Porque contribuir não é perder. Contribuir é a participação no mover eterno de Deus. Contribuir não empobrece o fiel, antes o alinha ao reino de Deus. Assim como Jesus estava observando aqueles que chegavam no gasofilaço para depositar as suas ofertas, Jesus continua te observando, me observando. Não o valor, mas o coração. Porque o coração, ele expressa muito bem, não somente sentimentos, mas o coração, ele expressa a sua atitude, a sua forma de ser, a sua forma de interagir, a sua forma de voluntariedade, a sua forma de ser alegre, como você é em obediência, como você é uma pessoa proporcional, regular. Então nós precisamos entender o que Jesus queria naquele momento em que estava observando, conforme Mateus capítulo 12, versículo de número 42, aquela mulher que depositou, a palavra para aquela mulher, aquelas ofertinhas é lepta, que na verdade hoje seria centavos do centavo, é aquele restinho que sobrou. Quem sabe com hoje, nos dias atuais, nós poderíamos falar aquele troco da padaria, não é? Mas Jesus viu que ela fez com o coração, porque ela deu tudo o que tinha.
E isso deve ser proporcional à sua fé, ao seu conhecimento bíblico. Porque uma pessoa que não tem um conhecimento bíblico mais aprofundado, às vezes ele sofre muito por razões de desconhecer de fato a Bíblia Sagrada, desconhecer esse Deus que está narrado nas linhas e nas entrelinhas das páginas desses 31.173 versículos, que é a palavra de Deus. Então eu venho nesta noite para trazer uma mensagem reflexiva, mas também de chamar a atenção para que você possa ser mais liberal, para que você possa entender o sentido nobre da palavra de Deus, quando se fala principalmente do valor intrínseco do dinheiro que está ligado às páginas tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Lembrando, que não sei se eu posso falar aqui, usar uma propaganda aqui, de um dos nossos e-books que está lá no... Será que eu posso falar? Deixa eu ver se a live vai cair. Eu acho que não, está no Amazon. Edivaldo Miranda, entra lá e você vai ver o que está... Nós escrevemos e já publicamos lá. Tá? Aprecie. E pode apreciar à vontade. Se você quiser também adquirir, ajuda, coopera com o meu ministério. Nos ajude, porque esse ano nós temos que alçar voos, nós temos que alcançar mais pessoas, nós temos que ajudar mais pessoas. Então a live de hoje nós falamos como ser abençoado através da contribuição. Eu te agradeço muitíssimo por você estar comigo aqui. Eu acredito que essa live nós vamos reportá-la, postando nas nossas redes, e eu desde já quero te agradecer, mas eu quero orar por você também, que quem sabe está vivendo o seu fevereiro e não é dos melhores, não é? Outra coisa, nós devemos olhar para cima e não ficarmos olhando para os governos que passam, que não duram para sempre, né? E deixar a live salva. Então, eu pretendo deixar a live salva. Eu vou ver como que faço para deixar ela salva aqui, tá? Mas vamos fazer isso aí. E vamos deixar ela nas nossas principais redes também, aonde for possível, para que você possa aí rever. E é claro que eu acredito que nós fizemos aqui com muito carinho, com muito amor para o seu elevo espiritual, para o seu crescimento. E não deixe de nos seguir, isso não custa nada, né? Nos siga, para que nós possamos chegar a 10K aqui e alcançarmos mais pessoas que precisam de palavras que verdadeiramente vai mudar a sua forma de ver e de pensar e de entender a Sagrada Escritura. Nós trouxemos então hoje um tema, como ser abençoado através da contribuição, isto é, fazendo uma abordagem bíblica, teológica, mas também espiritual a respeito do dinheiro. Eu acredito que temas como esse você não encontra aqui e nem em outros lugares, porque é um debruçamento de muito tempo, de muitos anos, ao longo do nosso ministério, trazendo mensagens bíblicas cristocêntricas, mas também de cunho teológico e espiritual. Eu vou estar orando nesse instante, agradecendo a Deus por tudo que aconteceu comigo esses dias, né? Eu devo depois montar um vídeo para mostrar para vocês o que aconteceu comigo nas minhas andanças. E também o movimento de Deus, o prover de Deus por aqueles que são chamados pelo seu decreto, tá? Deus trabalha de uma forma que eu sou grato e devo somente agradecer como que Ele cuida de mim nos momentos mais cruciais, nos momentos de mais penúria, nos momentos em que falta recurso humano. Eu estou vendo sempre o recurso divino de Deus com a sua mão que não está encolhida e seu ouvido que não está gravado. Vamos orar então. Eu agradeço a Deus pela sua vida e todos aqueles que passaram aqui. Não nos deixe de nos seguir nas principais redes e que Deus possa cumprir o desejo do seu coração. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, eu sou grato, Senhor, pela vida de todos e cada um que passaram aqui, Senhor. Alguns passam muito rápido, todavia o Senhor conhece o nome, o endereço e sabe onde eles estão. Eu estendo as minhas mãos pedindo a tua bênção, a tua prosperidade, e que esse ano que inicia, Senhor, possa ser um ano fecundo, um ano fértil, um ano produtivo, um ano, Senhor, em que as pessoas que estão me ouvindo, o Senhor está alcançando através dessa live, possam ser, Senhor, abençoadas em tudo conforme está escrito em Gênesis capítulo 24. O Senhor abençoou Abraão em tudo. E eu sei que o padrão do Senhor é em nos abençoar em tudo. Quem sabe o tudo para mim não é tudo para todos. Quem sabe o tudo para mim não é tudo para aquele que está aqui. Mas eu sei que o tudo do Senhor é o tudo conforme o teu caráter, a tua personalidade,
A tua disposição que sempre tem de estender as tuas mãos e abençoar o teu povo. Aonde tem pessoas precisando, Senhor, da riqueza da fé, acrescente-lhes fé. Aonde tem pessoas precisando da riqueza da saúde, dê saúde, Senhor. Repreenda todo o mal, toda a enfermidade, tudo aquilo que está no leito, que está fazendo essa pessoa viver no leito de dor, que seja neutralizado, repreendido, amordaçado, jogado por terra. Na autoridade máxima que há no teu nome, Jesus, nós repreendemos todo o mal. Pedimos a tua bênção, a tua graça, para aquelas famílias que sofrem, para aqueles que estão vivendo em escassez, para aqueles que estão vivendo nos dilemas, para aqueles que estão vivendo em penúria, tempestade, conflitos. Senhor, eu peço a tua bênção agora em nome de Jesus, e que o Senhor possa alcançar todos e cada um com as suas riquezas. Deus das riquezas inconfundíveis e infindáveis, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Deus dono do ouro e da prata, é o que nós te pedimos nesse instante, e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Receba a tua bênção, receba a tua vitória, seja feliz, porque eu sei que felicidade também é uma riqueza de Deus. Até a próxima, querendo Deus, não nos deixe de nos seguir, e se porventura você puder contribuir com o nosso ministério, vá lá no Amazon, nós temos alguns e-books, você pode adquirir em um preço acessível e nos ajudar muitíssimo por aqui. Eu vou estar postando alguma coisa referente ao que aconteceu comigo dentro desses 3 dias passados, para que você possa também entender o propósito de Deus e ajudar o nosso ministério. Até a próxima, Deus abençoe a todos abundantemente, no nome de Jesus.